E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje olha como eu estou mais feliz, porque eu tive a oportunidade da gente ter aquela nossa aula remota, né? Vi algumas carinhas de vocês, fiquei super mega mais feliz e mais estimulado, né, para essas nossas aulas remotas. Fico muito feliz em ver vocês. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para ter aquela nossa aula que foi muito bacana, muito legal com o nosso colega Gustavo. Pessoal, é o seguinte. Dando continuidade aqui às nossas aulas, hoje vocês estão vendo que está sendo uma aula um pouco diferente. Vai ser uma correção coletiva. A gente ainda não tinha feito em oitavo, mas hoje a gente vai fazer a nossa correção coletiva. Vamos lá? Correção coletiva. Ótimo, oitavo ano. Nós estamos iniciando a nossa correção coletiva. Vale salientar, para vocês não esquecerem, que estamos fazendo as nossas correções da página 52. Vamos lá? Do jeito que a gente faz na sala de aula. 52, 53, 54 e 55. Do caderno de atividades, que a gente não tinha ainda utilizado, certo? Eu passei a atividade da semana passada do caderno de atividade e, consequentemente, nós iremos fazer o quê? A correção coletiva. O que a gente já faz na sala de aula, o que não é nada diferente da nossa sala de aula. Vamos lá. A primeira questão, pessoal, vai dizer assim: observe a imagem a seguir e responde o que se pede. Aí vocês vão estar vendo aqui uma imagem de uma aula que a gente trabalhou, que é o quê? A chegada dos portugueses no território brasileiro. Aqui, ó, nós temos a imagem e, de acordo com a imagem, a primeira pergunta vai dizer assim, ó: qual é o evento representado na imagem? A chegada da família real ao Rio de Janeiro, capital da colônia da América em 1808. Essa pergunta é bem simples já para a gente responder. Já a 2 diz assim: o que desencadeou a ocorrência desse evento? Lembrando, pessoal, aqui comigo que qual foi o fato determinante que a coroa portuguesa utilizou para chegar aqui no Brasil? O bloqueio continental. Não, eles não quiseram se submeter ao bloqueio continental, que eu expliquei isso para vocês, imposto por Napoleão Bonaparte em 1806. Como resultado, a gente começa a observar que as tropas francesas foram enviadas para Portugal, invadiram Portugal, e a família real fez o quê? Fugiu para o Brasil, escoltados pelos ingleses. Então vamos pensar aqui, ó. Houve o bloqueio continental que nós estudamos quando vemos sobre o Napoleão Bonaparte. Consequentemente, Portugal não quis se entrosar nessa realização do bloqueio continental e foi invadida pelos franceses. Os ingleses pegam ele, trazem eles aqui para o Brasil. Aí você pode estar se perguntando: professor, por que eles trouxeram? Vamos pensar aqui comigo, pessoal. Eles escoltaram os brasileiros porque eles estavam vivendo a Revolução Industrial. Então, eles queriam implantar aqui no território brasileiro justamente os seus requisitos industriais e ganhar com esse oferecimento do Brasil. Vamos para a questão C. A C vai dizer assim, ó: quais foram as consequências diretas desse evento para o Brasil? Primeiramente, pessoal, quando os portugueses chegaram aqui no território que hoje nós conhecemos como Brasil, o que é que a gente pode referenciar? Primeiramente, que muitas pessoas foram expulsas de suas casas para que os portugueses habitassem aqui no território, principalmente onde eles chegaram, no Rio de Janeiro. Inclusive, lá no nosso slide eu coloquei 3 PRs, que simbolizavam justamente essa questão de 3 classes sociais que tiveram que deixar a sua casa para que assim a corte, as 15 mil pessoas que tinham vindo com a corte, habitassem nessa relação de âmbito no Rio de Janeiro. Então a gente pode colocar aqui, ó: a colônia que era o Brasil, que é hoje o atual Brasil, recebia a corte pela primeira vez e, consequentemente, depois da chegada deles, várias medidas foram tomadas nas províncias para tomar e, consequentemente, dar a garantia da coroa, que trazia mais de 15 mil pessoas, como nós já vimos na nossa aula. E para Portugal, qual foi o impacto? Aqui a gente já viu no Brasil, já deu uma explicadinha. E para Portugal, o Estado português ficou à mercê da força napoleônica, sem um monarca para liderar e defender os interesses ingleses e as relações de suas tarefas. Como assim? A partir do momento que aconteceu o bloqueio continental, que a França invade Portugal, Portugal fica sob os comandos da França e, consequentemente, sem organização lá em Portugal, porque a corte portuguesa se encontrava onde? No Brasil. Vamos para a questão 2. A questão 2 vai dizer assim, pessoal: uma importante atitude que foi tomada por Dom João durante sua permanência de 36 dias em Salvador, circule ou pinte a resposta que indica qual foi a atitude. Aí a A diz assim, ó:
O Brasil foi elevado ao Reino Unido, isso não aconteceu. A segunda, que está aqui à direita, vai dizer assim: foi decretado a abertura dos portos às nações amigas, e a outra, a proclamação e a abolição dos escravos. Isso não aconteceu. Então a alternativa correta é a do meio aqui, certo? Vocês vão circular ou pintar como se pede a questão. Então a certa é: foi decretada a abertura dos portos às nações amigas para realizar o procedimento de quê? Comercial. Vamos para B? A B vai dizer assim: ó, circula ou pinte a resposta que indica uma consequência dessa atitude. Aí, no primeiro espaço, tem dizendo assim, ó: na prática, acabava com o pacto colonial. No segundo espaço, aumentava a dependência econômica da colônia com a metrópole. Não, a partir do momento que vem aqui para o Brasil, lá está sem aparato, ou seja, lá está sem corpo, porque a França que está tomando os viés lá. Então, consequentemente, a gente precisa pensar que essa questão está errada. A metrópole está lá, sendo dominada por outra população. Aí o terceiro espaço: tornava o Brasil politicamente independente de Portugal. Não. O Brasil ainda era colônia de Portugal, até porque a corte ainda estava o quê? Aqui no território. Então, o primeiro espaço é o que está correto. Vocês circulem ou pintem aí. Onde diz assim, ó, na prática, acabava com o pacto colonial. Tá bom? E a C vai dizer assim, ó: essa medida favoreceu a Inglaterra. Explique a razão disso e cite exemplo da ação tomada pelos portugueses com o mesmo fim. Vocês irão colocar o quê? Que com as aberturas do porto, as nações amigas, como nós já vimos, a Inglaterra ela vai poder negociar com a relação portuguesa, comercializando os produtos manufaturados. Outras medidas a gente pode ver o tratado que foi o Tratado das Grandes Navegações em relação à relação comercial. E, consequentemente, a gente começa a observar que os produtos ingleses eram superior até mesmo aos produtos portugueses. Imagina aí, ó, aqui na Inglaterra, aqui no Brasil, os produtos da corte estavam abaixo do nível dos produtos da Inglaterra. Ou seja, por isso que a Inglaterra lá no início fez o quê? Escutou a corte portuguesa para aqui, para o território que hoje conhecemos como Brasil, mas que já foi colônia de Portugal. Vamos para a próxima questão, a questão 3 na página 53. Vai dizer assim, ó: leia a seguir a respeito da vinda dos portugueses para a colônia. Aí o trechinho vai dizer assim, ó: ao transferir para o Brasil, a coroa não deixou de ser portuguesa e de favorecer os interesses portugueses no Brasil. Quais situações demonstraram que houve fortalecimento aos portugueses após a vinda para o Brasil? Os cargos políticos que passaram a ser ocupados pela corte, ou seja, os grandes cargos políticos existentes aqui no Brasil, pessoal, foi determinado pela corte. Então a corte era que gerava todo o procedimento de dominação com os melhores cargos públicos aqui no Brasil, além de as tropas militares que aqui estavam empregadas eram exclusivamente lusas e comandadas pela nobreza portuguesa, ou seja, eles iam defender o quê? Os interesses portugueses. Vamos para a questão 4. A questão 4 vai dizer assim, pessoal, ó, preste atenção. Então, pessoal, aqui, ó, a questão 4 vai dizer assim, ó: era preciso que a colônia estivesse à altura da condição de novo centro de poder do Estado português. Assim, Dom João tomou medidas que também incentivavam o desenvolvimento da colônia. Quais foram elas? Vamos lá? Dom João revigorou os decretos que proibiam a instalação da manufatura aqui no Brasil, incentivou os grandes tributos para a importação de matéria-prima em relação à indústria, ou seja, ele vai criar grandes impostos aqui no território que nós conhecemos como Brasil, bem como encorajou a introdução das novas manufaturas coloniais. Além disso, nós iremos perceber que foram criadas bibliotecas públicas e academias científicas e literárias nesse tempo aqui, justamente para quê? Para gerar a relação, por exemplo, do jardim botânico, de algumas coisas em relação à cultura também foram introduzidas, e também o Museu Nacional que nós conhecemos, aquele museu que foi queimado lá no Rio de Janeiro, certo? Assim, pessoal, vai dizer assim, ó: o texto a seguir faz referência ao movimento chamado de Revolução Pernambucana, em 1817. Leia o texto com atenção. O texto você já leu, certo? Porque vocês já responderam essa questão. Vai dizer assim, ó: de acordo com o texto e seus estudos sobre a Revolução Pernambucana, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá? A A vai dizer assim, ó: os revoltosos pernambucanos consideravam que mantinham
os luxos da corte portuguesa com os seus impostos, fossem em Lisboa ou no Rio de Janeiro. A B. Os altos cargos do governo pernambucano eram exercidos pelos colônios, o que facilitou a deflagração de um movimento de liberdade de Portugal. E a C. Os revoltosos pretendiam instalar uma monarquia constitucional no Brasil colonial, isso aí não aconteceu. Pernambuco passava por um momento difícil, pois enfrentava uma grande seca que prejudicou na sua produção de açúcar e algodão. E a presença de Dom João no Brasil, quando da explosão da revolta pernambucana, possibilitou uma solução pacífica para o movimento de manufatura de Pernambuco como do Reino Unido. Aí nessa questão, na questão 5, a gente poderia marcar aqui que alternativas, professor? A gente poderia marcar aqui a alternativa A e a alternativa D. Vamos lá verificar por que a gente poderia marcar essas duas alternativas. Vamos lá para A. A vai dizer assim, os revoltosos pernambucanos consideravam que mantinham os luxos da corte portuguesa com seus impostos, fosse em Lisboa ou no Rio de Janeiro. Ou seja, o que é que fala aqui? Que durante esse período onde a corte chegou aqui no território brasileiro, tiveram várias revoltas. Por quê? Vários grupos começaram a se organizar. Em que sentido, professor, essa organização? Justamente, pessoal, porque a gente precisa pensar que toda a riqueza que era extraída aqui do território brasileiro era levada para onde? Para Portugal. Então, a partir do momento que era levado para Portugal, a gente precisa pensar que a gente pode tratar nós, porque nós temos a nacionalidade brasileira, era que sustentava as riquezas lá em Portugal. Mas a partir do momento que eles vêm aqui para o território, a corte chega aqui com mais de 15 mil homens, também nós queremos associar. Então a gente pode marcar A. E a D vai dizer assim, Pernambuco passava por um momento difícil. Vale salientar que, nesse momento, Pernambuco passava por uma crise. Por quê? Porque a seca assolava o Nordeste. E um dos principais objetivos aqui era a relação da açúcar. Era o centro comercial do Brasil. A açúcar tinha uma grande importância porque comercializava com a Europa. Então, a partir do momento que comercializava com a Europa, a gente fica ciente do quê? Que se tinha uma crise de chuva, consequentemente alterava na relação do cultivo da açúcar. Então, a gente pode marcar a alternativa na A, da 5 a A e também a D. Vamos para a próxima, pessoal? Vamos para a questão 6 agora. A 6 vai dizer assim, o que foi e qual era o principal objetivo da Revolução Liberal do Porto em 1820? A Revolução Liberal foi uma reação portuguesa que prolongava a ausência de Dom João VI aqui no território. Depois desse período foi encerrado, justamente por conta do período napoleônico, que criava a barreira continental entre as fronteiras. Os portugueses consideravam que os monarcas portugueses não tinham mais motivo de permanecer no Brasil, mas ela ficou. Ainda permaneceu no Brasil, ao Reino Unido, em 1815. Os portugueses queriam a volta não só do rei, mas também das relações coloniais que tinha o Brasil com Portugal. Então a gente pode responder já a 6. E a 7 vai dizer assim, a Revolução do Porto foi bem sucedida em seu propósito. Quais foram suas consequências? Foi consequências totalmente enveredadas na relação parcial. Sim, a gente poderia responder que diante de toda a elaboração da Constituição, que limitava o poder dos reis, ou seja, de Dom João VI, para retomar a Portugal, mas deixou Dom Pedro I aqui no território como príncipe regente, entretanto, já organizando algumas ideias para gerar o procedimento de proclamação da República, como nós já vimos no vídeo. Então já respondemos a 7. Vamos para a 8? A 8 vai dizer assim, explique as principais diferenças entre o processo de independência do Brasil e de outros países. A gente pode destacar que a independência do Brasil ela não ocorreu como resultado de lutas entre a população e a metrópole. Nós sabemos muito bem, quando a gente estava estudando a relação dos espanhóis, por exemplo, no seu processo de colonização, a gente vai perceber que eles vão o quê? Fazer guerras, revoltas. Já aqui no Brasil, não. Ela não assumiu um caráter popular, a gente pode dizer, sob nenhum aspecto. No caso do Brasil, a gente pode ver que foi o filho de Dom João VI que gera o procedimento de proclamação. Ou seja, apesar da gente se tornar um país independente, tendo os 3 tripés que eu já falei no vídeo lá para vocês, que aí seria política, economia e sociedade, mas a gente ainda tinha um vínculo muito grande com Portugal, porque quem administrava o território brasileiro era Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I tinha um vínculo muito grande com Dom João, apesar de ter desobedecido o pai. Por quê? Dom João escreveu uma carta pedindo para que ele voltasse para estudar. Mas só que não era ele pedindo para estudar, era porque ele sabia que a qualquer momento
Dom Pedro I estava sofrendo pressão aqui no Brasil para gerar o procedimento de independência. E a partir do momento que tem essa independência, querendo ou não, vamos dizer assim, desfavorece Portugal, que pegava todas as riquezas aqui do Brasil e levava para lá. Então vocês podem responder isso aí. A nova vai dizer assim, o francês Jean Debret fez uma pintura no Teatro de São João, no Rio de Janeiro, para decorar o evento na coroação de Dom Pedro I. Observe e depois respondam às questões propostas. Inclusive eu coloquei uma imagem bem parecida, não foi pintada por esse francês, mas foi outra imagem que fazia o vínculo esse ato de coroação. Então aqui a gente pode dizer assim, a pintura de Debret buscava simbolizar o quê? Representar o nascimento de uma nação, uma vez que era o primeiro símbolo oficial do Brasil, independente, a nação representada pela mulher sentada no trono. Ele quis mostrar o quê? Que tinha uma força feminina. Levantava-se com o procedimento independente também a relação da força feminina, que não tinha, nós sabemos muito bem, não tinha muitas vezes, e só vai ter, na verdade mesmo, quando Getúlio Vargas entra no Brasil, no conteúdo que a gente ainda vai ver lá no 9º ano, tá bom? Então, aqui na B diz assim, que elementos o artista usou para transmitir essa mensagem? O pintor queria apresentar o nascimento da nação, para isso ele retratou um movimento étnico com a relação indígena, o negro e o português, ou seja, a relação das transformações da sociedade naquela época, indicando o quê? Vamos dizer assim, divisão populacional do Brasil, em relação ao que? Aos negros, os portugueses e também aos indígenas que habitavam aqui o território brasileiro. E a C, ele vai dizer assim, todos os indivíduos foram beneficiados com a nova condição política do Brasil. Socialmente, a independência do Brasil praticava não apenas mudanças sociais, mas a gente poderia dizer o quê? Que os indígenas continuaram pobres, os negros continuaram sendo escravos e apenas os portugueses eram que se favoreciam de toda essa nação. Ou seja, quando ele diz assim, todos os indivíduos foram beneficiados, não, porque os indígenas continuaram na mesma, os negros foram escravizados e os portugueses é que levaram vantagem em todo esse sistema. Então a gente fez a correção aqui da página 52, 53, 54 e 55. Espero que esse sistema de correção tenha ajudado vocês a concluir a atividade. Bom, pessoal, um abraço bem grande. Espero que eu esteja contribuindo com essas aulas remotas, isso é meu maior intuito. Inclusive fiz aquela aula remota ao vivo justamente para que a gente pudesse observar como vocês iriam, vamos dizer assim, dar o feedback, né? Que é o que importa para mim, é o feedback que nós temos nas nossas aulas presenciais e a gente não pode deixar isso acabar, mesmo as aulas sendo remotas, tá bom? Então na próxima semana a gente vai dar continuidade com o nosso calendário letivo, que termina o 2º bimestre lá no final desse mês. E a gente vai fazendo as correções coletivas para que a gente possa ir assim assimilando todo o conteúdo. Um abraço bem grande em vocês, estou morrendo de saudade e em breve voltaremos, tá bom? Abraço!